Boa noite, irmãos. Aqui estamos mais uma vez na presença de Deus e na presença dos irmãos, que com certeza neste momento os nossos amados estão todos antenados no culto desta noite. Mas eu quero agradecer a Deus, porque Ele tem sido bom para mim e tem me ajudado nas minhas dificuldades. Quero ler um texto da Palavra de Deus aqui em Salmos, Salmo 119, do 105 ao 112. A Tua Palavra diz o seguinte: A Tua Palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo, como prometeste, Senhor. Ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento. Ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não esqueço das tuas leis. Os maus armam uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci às tuas leis. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o final de minha vida. Que palavras, irmãos, de conforto, que nos dá força, que nos dá persistência, que nos traz esperança em nosso coração, assim como o salmista também esperava. Esperava e espera por este dia tão maravilhoso em que todos nós estaremos um dia reunidos com Jesus Cristo na eternidade. Neste mundo, irmãos, temos passado sim por lutas e batalhas, muitas dificuldades, e os irmãos sabem disso. Quanta dificuldade as famílias têm enfrentado, as famílias cristãs, perca de nossos irmãos, quanto dos nossos irmãos partiram para a eternidade. Quantos irmãos, quantas pessoas perdemos, irmãos? E eu faço parte dessas pessoas que estão em sofrimento, que estão em dificuldade, porque, como os irmãos sabem, perdi minha esposa, e quando a gente perde alguém que a gente ama, que viveu 45 anos junto, lutando junto, progredindo, crescendo, aprendendo, lutando, irmãos. Quando uma dessas pessoas nos deixa, irmão, vai uma parte da gente com ela. E por isso nós se aborrecemos bastante como humanos, irmãos. Como humanos, nós se aborrecemos bastante. O mundo lá fora, irmãos, não tem essa esperança que nós temos em Cristo. O mundo lá fora não tem, irmãos. Mas nós temos, irmãos, uma grande esperança em Cristo Jesus, que, como eu disse no princípio, um dia nos reunirá numa eternidade para sempre. A gente, por esses momentos, irmãos,
se a gente não tem a fé firmada no Senhor, as bases firmadas na palavra de Deus, a gente pensa até de desanimar da vida, irmãos. Sabe? Tem momentos que cai como uma sombra de tristeza em cima da gente, irmãos. Que a gente tem vontade até de desanimar da vida, mas Deus está lá, nos levantando, nos confortando e nos dando força para continuarmos, irmãos, a vida. Porque a vida prossegue, né, irmãos? Mas como eu disse, irmãos, um dia estaremos reunidos para sempre, né, irmãos? Que este dia venha logo. Que este dia esteja bem perto de nós, bem próximo de nós. E assim, irmãos, estaremos todos nós felizes. Já não precisamos mais nem sair dos nossos lares para ir na igreja servir, mas lá estaremos todos nós, porque nós seremos a igreja, né, irmãos? Nós seremos este povo que é chamado de igreja, né, irmãos? Assim como tem anjos, arcanjos, serafins, tronos, potestades, uma escala de anjos, irmãos, nós seremos a igreja, irmãos. Nós seremos igreja. Que maravilhoso não será para nós, irmãos? Que graça, que alegria, que esperança maior nós não podemos ter, irmãos. É a maior esperança que a gente, como ser humano, pode ter, né, irmão? Que a gente estar um dia para sempre. Eu quero cantar um hino, irmãos, de agradecimento a Deus, louvando ao Senhor, porque em meio às tristezas Deus dá-nos alegria, como eu já disse, irmãos. Vamos ouvir o hino, irmãos. Que Deus nos abençoe, irmãos, nessa noite, e que possamos ter um bom culto, uma boa palestra, que possamos prestar bem atenção nas palavras daquele que irá trazer a mensagem nesta noite, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. A noite já se aproxima.
Boa noite, amada igreja. Mais uma vez estamos aí reunidos com o intuito de crescer um pouquinho mais, ser abençoados com a palavra do Senhor, com a meditação na mesma. E nesta noite nós queremos falar sobre o fracasso da sabedoria humana e a providente sabedoria divina. O homem faz planos e às vezes nós erramos, nós queremos consertar, fazemos outros planos e erramos mais ainda. Mas nós vemos que a perfeição do Senhor, quando intervém na história e realmente tomando as rédeas e colocando as coisas novamente em seus devidos lugares. Nesta noite, nós vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 16, nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos orar e vamos aprender um pouquinho sobre essa questão aqui. O fracasso da sabedoria humana e a providente sabedoria de Deus. Leamos Gênesis capítulo 16. A Bíblia diz, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, e ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai,
Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bem é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, ó grandioso Deus. Nós queremos louvar o teu nome pela tão grande salvação que nós temos em Jesus Cristo. Queremos te agradecer também, porque a tua palavra é rica em ensinos, é rica em exemplos, é rica em mexer conosco, em chegar até a divisão da alma, das juntas e medulas, e realmente fazer o que lhe apraz. Muito obrigado por esta noite, Senhor, por podermos meditar na tua palavra e aprender da mesma. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós muitas vezes fazemos planos, às vezes o plano dá errado e nós então evitamos esforços para traçar um outro plano para que a coisa dê certo e às vezes a coisa degringola e vai por água abaixo. E muitas vezes nós temos que pedir a providência do Senhor. E nós vamos ver aqui nesse episódio várias coisas que são interessantes. Sarai e Abrão, né? Uma dupla que Deus tinha um propósito na vida deles e muitas vezes eles pisaram na bola. Não quiseram depender de Deus, acharam que eles tinham planos para tudo e, o pior, muitas vezes não confiaram em Deus da maneira que deveriam confiar. Então, nesse estudo, nós vamos ver algumas coisas que julgo interessante e que Deus pode falar ao seu coração, como tem falado ao meu coração também. Sarai, esposa de Abraão, não manteve aquela firmeza da sua fé ao receber aquela promessa de Deus que, mesmo na idade avançada, ela teria um filho, ela seria feliz, ela seria abençoada, ela não morreria sem deixar descendência, sem deixar ali um varão, e seu marido Abrão, ele desfrutaria junto com ela daquela promessa maravilhosa do Senhor. E então nós vemos que o tempo foi passando e eles não viam realmente resultado daquela promessa, e eles então resolvem ajudar a Deus. Queridos, é um grande problema quando nós queremos ajudar a Deus em qualquer coisa. Nós achamos que a coisa está demorando, olha, eu tinha pensado uma coisa e não está correndo da maneira que eu pensei, então, olha, está passando o tempo e eu vou dar uma ajuda para Deus. E Deus não precisa de ajuda. Ele é todo poderoso, ele é perfeito e ele tem o seu tempo, como nós já
como nós já falamos, um estudo bem recente sobre esse aspecto ainda. Nós olhamos então, irmãos, nessa situação toda, Agar é convocada, ela então está ali a serviço de Sarai e Abrão, e tão logo ela dá a toda a sua vitalidade ali naquela situação, ela é possuída por Abrão, ela concebe e ela passa a ser desprezada, né? Então, nós vemos nesse cenário agora as coisas acontecendo, tudo porque houve uma falta de confiança numa promessa que era vital nesta questão tão importante que é o quê? A vinda do Messias. Como é que ele viria, a promessa de Deus a Abrão e tudo mais. Então, Deus, nesse cenário todo, ele está observando o quê? Falta de fé, insubmissão e falta de confiança na palavra do Senhor. E nós olhamos aqui que Agar, ela tem aquele filho, a criança nasce e a escrava então passa a ser desprezada pela patroa. E ela reage, né, de uma maneira muito mal também. E há uma situação terrível e o clima fica insuportável. E ela então, não aguentando mais a desprezo, a violência da patroa, ela foge para o deserto. E nesta fuga, ela encontra ali um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, e esse mensageiro do Senhor pergunta para ela: de onde vens e para onde vais? Agar sabia de onde ela tinha vindo, mas não sabia para onde ia. E tudo porque nós vemos nesse cenário tão difícil. Ela não sabia mais o que fazer agora, uma vez que tinha sido usada pelos seus senhores, né, a atingir parcialmente o propósito, mas há um problema de relacionamento. O que seria dela e da criança que carregava no seu ventre? Agora que a cabeça dos patrões mudaram, né? As duas cabeças, né? Abrão e Sara, realmente agora há uma mudança. Sarai fala: olha, manda ela embora, né? E, queridos, nós olhamos aqui um grande problema. Ela se sente abandonada, agredida, seu coração estava ferido, mas nós vemos que ela não sabia para onde ir. E aí Deus entra nesse cenário. O anjo aparece ali para ajudá-la e para dar o que? Coragem para ela voltar e se humilhar ali diante da patroa. E ela deveria realmente passar algum tempo ali. Deus tinha propósitos tanto para ela, Agar, quanto para Abrão e Sarai. Então, queridos, nós olhamos que o casal, não aguentando a demora, né, ele nos faz recordar de um ditado. Às vezes para nós falamos assim, às vezes Deus, ele demora, mas ele não falha, né? Deus tarda, mas não falha. E é um grande problema, porque Deus nem tarda, e muito menos falha. Deus tem o tempo dele, e no tempo dele as coisas acontecem. Por isso é bom esperar no Senhor. Não queremos ajudar a Deus, não queremos antecipar, não queremos realmente, às vezes, passar o carro na frente dos bois, né? Porque não dá certo. Deus não tarda e nem falha. Ele age no seu tempo e não no nosso tempo. E uma das coisas que nós temos que aprender é o quê? É confiar no Senhor. E a falta de confiança no Senhor nos traz muitos problemas. Às vezes nós arquitetamos até planos para nos beneficiar, não importa se nós estamos prejudicando alguém. O importante é que nós atinjamos um determinado objetivo. E isso é um problema muito sério. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o seu coração, o meu coração. E o Senhor não vai abençoar
muitas vezes, um mal que eu quero fazer, uma mentira que eu quero contar, alguma coisa que eu estou fazendo para prejudicar alguém. E nós olhamos aqui que todos eles foram prejudicados, por quê? Pela falta de confiança no Senhor. E o grande problema, irmãos, é que a resposta para o casal que precisava de entendimento estava nos próprios erros deles. Nós olhamos aqui nos versículos 5 e 6. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da face do seu Senhor. Queridos, vejam bem uma coisa. A resposta de Deus àquela situação poderia ser dividida de uma maneira didática para nós aprendermos, né? Dessa seguinte maneira: Deus deixa claro, Ele está vendo tudo, Ele está no controle de tudo, não tem nada que Deus não esteja ciente e governando a situação. Às vezes nós pensamos, olha, eu vou dar uma ajuda aqui, uma ajuda ali, e Deus não precisa de ajuda. Versículo 7 diz assim: e o anjo do Senhor a chamou junto a uma fonte de água no deserto, junto da fonte do caminho de Sur. Então nós olhamos aqui, ele dá direção a quem não sabe para onde ir. Então, Agar não sabia mais para onde ir. Versículo 8 diz assim: e disse Agar, serva de Sarai, o anjo fala para ela: de onde vens e onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Queridos, ele dá uma direção que muitas vezes é difícil para nós. Por quê? Nós não gostamos de nos humilhar. Nós somos essencialmente orgulhosos, né? Principalmente quando nós pensamos, nós temos razão. E ela tinha razão, olha, ela foi humilhada por Sarai. Como que ela ia voltar lá e se submeter a um jugo que estava muito apertado ali? Mas o anjo dá uma direção e ela tinha opção de obedecer ou não. E ela é sábia, ela obedece. E essa direção foi fundamental. Ela volta, ela fala com a sua senhora, e nós olhamos agora nos versículos 11 e 12. Disse-lhe também o anjo: eis que concebestes, e dará à luz a um menino, um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Deus revela o sexo do bebê, escolhe o nome da criança, né? Quanta honra, e faz uma promessa fantástica para eles, né? Ele se tornaria, né, Ismael, o precursor de várias nações. Então, não era pouca promessa, era uma promessa maravilhosa que consolava o coração de Agar, né? E ela, então, é orientada a voltar. E ela volta. E nós olhamos aqui mais um aspecto importante. Versículo 13 diz assim: e ela chamou o nome do Senhor que com ela estava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Mesmo sendo de uma maneira tão ruim, ela prejudicada pelo casal, Agar se torna também uma adoradora de Deus, porque ela reconhece naquele anjo a providência do Senhor, a beleza de Deus, né, que brilha naquela escuridão. Quantas vezes, irmãos, nós já estivemos em situações que nós fomos desprezados, humilhados, e às vezes Deus dá um conselho sábio, mas requer o que? Humildade de nós. Nós temos que voltar, nós temos que acertar as situações, nós temos que nos humilhar.
E às vezes nós não queremos. Mas não foi o caso de Agar. Agar volta, se humilha ali e ela aprende preciosas lições. Mas nós vamos ver também o desenrolar desta situação. Quando nós tentamos ajudar a Deus a fazer alguma coisa no cenário que nós vivemos, ou em qualquer cenário, e não esperamos que Deus cumpra as suas promessas, nós estamos entrando num território que fatalmente nos levará ao erro. Deus não precisa de ajuda. Deus é todo-poderoso. O Senhor é maravilhoso. Ele conhece todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Então nós vemos aqui, Abrão e Sarai já tinham sido orientados por Deus, já tinham sido até mesmo escolhidos para que o Senhor realmente, através deles, começasse uma dinastia incrível, né, que resultaria ali no Messias. Mas o tempo demorou um pouquinho e eles acharam que precisavam ajudar a Deus. Eles não confiaram na providência maravilhosa de Deus e tentaram ajudar. Fizeram planos, mas foram planos humanos e que levaram o casal ao fracasso. A posteriori nós vemos que Deus, ele concretiza aquela promessa, mas eles passam por um período de extremamente dores, estresse muito grande, um desgaste emocional muito grande. Por quê? Porque não confiaram no Senhor. Fizeram planos da sua própria cabeça, tentaram ajudar a Deus. E mais uma vez nós frisamos, Deus não precisa de ajuda. Nós estamos vivendo aí um período extremamente desafiador e nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Muitas vezes nós fazemos planos e os planos frustram-se. Por quê? Porque não são baseados na palavra do Senhor. Nós precisamos estar atentos às promessas do Senhor e ver realmente a maravilha desse Deus todo-poderoso e maravilhoso. E quando nós fizermos planos, e fizermos planos baseados no nosso intelecto, e nós descobrirmos que erramos, há sempre uma oportunidade de nós pedirmos perdão. Mas, queridos, nós vamos ter que arcar com as consequências. E muitas vezes as consequências não são boas, não são agradáveis, porque são fruto de uma desobediência que vem o quê? De falta de fé. E a Bíblia diz, como disse para o próprio Abraão também, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa que nós confiemos nele. O fracasso humano, né? O meu fracasso, o seu fracasso, muitas vezes vem quando nós queremos ajudar ao Senhor. E Deus tem o seu dedo no curso da história. Em todas as situações, Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele não precisa de ajuda. Ele precisa que nós obedeçamos. Você e eu somos chamados para obedecer. Somos chamados para realmente fazermos a vontade do Senhor. E nós precisamos entender que novos erros não se resolverão com erros do passado. Então, eu errei e agora eu vou fazer alguma coisa, traçar um plano mirabolante aí para justificar o meu erro lá atrás. Não vai adiantar nada, vai causar o quê? Mais problemas. Nós temos que confiar no Senhor. Muitas vezes nós sofremos injustiça e nós precisamos fazer o quê? Estar nas mãos do Senhor e confiar no Senhor. E como fez Agar, adorar o Senhor, porque o Senhor nos dá realmente direção. Ele é o Deus dos injustiçados. Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus maravilhoso e todo-poderoso. E o Senhor, realmente, Ele tem uma maneira maravilhosa de falar conosco. E muitas vezes nós precisamos de sabedoria. Sabedoria até mesmo na maneira de falar. Porque, às vezes, na nossa fala,
nós prejudicamos alguém. E há maneiras de falar. Há maneiras de falar. E há maneiras de falar com amor, com sabedoria. E há maneiras de falar de maneira ríspida, grossa. Muitas vezes achando que estou sendo sincero, mas na verdade eu estou prejudicando alguém. E nós vamos tentar falar uma ilustração aqui para finalizar o nosso estudo. Certa vez um rei que era muito poderoso, muito respeitado, mas ao mesmo tempo aquele rei era cercado ali de muitos sábios e tinha lá pessoas que interpretavam sonhos, né? Você vai ligar aí com a história de José, não é José, mas é uma história que pode nos ensinar, né, em meio a toda essa situação, a ter sabedoria e principalmente quando nós precisarmos falar com sabedoria. Nós vemos que Abrão e Sarai tiveram falta de sabedoria, moeram a moral de Agar, prejudicaram a Agar, e ela que foi chamada para tentar, vamos dizer assim, corrigir o fracasso deles como casal, como família, porque não tinham sabedoria, não conseguiram esperar em Deus e ainda acabaram com a reputação de Agar. Mas Deus entra no cenário. Mas vamos para essa ilustração. Esse rei, então, um rei muito poderoso, muito cercado ali de assessores, ele chama um sábio porque ele teve um sonho terrível. Aquele rei, ele sonhou que ele teve todos os seus dentes caídos. Todos os seus dentes caíram, apodreceram e caíram. E ele chama então um sábio do seu reino lá, e aquele sábio chega para ele e fala assim: olha, rei, esse sonho de você perder todos os seus dentes significa o quê? Que você vai morrer. Que você vai morrer rapidinho. Que você vai realmente morrer e não tem escapatória nenhuma. Não há nenhum livramento. Você vai morrer e pode se preparar. Então aquele rei fica furioso com aquela resposta e ele manda matar aquele sábio. E aquele sábio foi executado porque ele falou que o rei iria morrer. Então o rei, não satisfeito, ele manda chamar um outro sábio ali. E aquele sábio chega já sabendo da história do outro, e o rei fala: olha, eu tive um sonho terrível, eu perdi todos os dentes da minha boca, e eu queria que você fizesse a interpretação. E aquele sábio, então, ele pede alguns minutos para o rei, e depois ele chega para o rei e fala: olha, rei, vai acontecer uma tragédia na sua família, mas todos os seus familiares serão salvos, menos você. O rei para um pouquinho e depois o seu semblante muda e ele fala: poxa, meus familiares vão ser salvos, minha descendência vai ser salva, eu vou morrer. Ele fica alegre e ele recompensa aquele servo lá com uma grande soma em dinheiro. Ele falou a mesma coisa, mas falou de uma maneira atenuada, uma maneira que não causou a ira do rei. Nós vemos que Abrão e Sarai, eles foram muito duros com aquela serva que havia sido chamada ali para suprir uma necessidade deles. Eles erraram, eles faltaram com o Senhor, pecaram contra Deus, não tiveram fé. E ainda desprezaram aquela serva que entra naquele cenário e só tentando ajudar. Queridos irmãos, nós olhamos que Deus não precisa de ajuda. E quando nós erramos, nós devemos ser capazes suficientes para reconhecer o nosso erro e não tentar prejudicar outros, mas sim tentar ver que o meu fracasso é fruto da minha desobediência. E o fracasso humano versus a sabedoria de Deus
sempre a sabedoria do Senhor vai prevalecer. E é por isso que nessa passagem nós olhamos que o fracasso da sabedoria humana é cabal, mas a sabedoria divina é essencial. Nós precisamos andar no caminho do Senhor, dependendo do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E hoje, século 21, período pós-moderno, muitas coisas mudaram, os costumes mudaram, as coisas não são mais vistas, né? E muitas pessoas estão falando, olha, a Bíblia agora a gente tem que deixar em segundo plano, mas a palavra do Senhor permanece do jeito que ela foi escrita. E grande sabedoria tem aqueles que obedecem ao Senhor. Por isso, queridos, seja qual for a circunstância que nós estejamos vivendo, ou estejamos atravessando aí um problema, pressões de todas as ordens, nós temos que confiar no Senhor. A sabedoria humana nos leva ao fracasso, mas a sabedoria divina nos leva à vitória. Nós vemos que tanto Sarai e Abrão como Agar só tiveram sucesso quando eles voltaram a confiar no Senhor, reconheceram seus erros e deram aquela obediência que o Senhor esperava. Aí sim as coisas se ajeitaram. Queridos, Deus espera isso de nós. Às vezes nós estamos aí num turbilhão, num redemoinho da vida, porque nós estamos precisando obedecer. E obedecer confiados na palavra do Senhor. E obedecer confiados também que o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Vamos confiar no Senhor e fazer a vontade do Senhor, que Ele tem promessas para nós hoje, né? Na atual dispensação, no período da graça, tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Ele nos chamou, Ele nos deu dons e talentos para servi-lo. Vamos confiar no Senhor. No tempo certo, Ele vai fazer aquilo que nós tanto ansiamos, contanto que seja a vontade dEle. E a Bíblia diz que a vontade dEle, sim, é boa, perfeita e agradável. Mas a minha vontade deve ser submetida à vontade dEle. E eu devo esperar, porque o tempo é do Senhor. Nós fazemos planos, mas do Senhor vem a resposta. Então, o fracasso humano muitas vezes vem quando nós queremos fazer as coisas ao nosso tempo, a revelia do tempo de Deus. O fracasso humano é fatal, mas a sabedoria de Deus é sobrenatural. Que Deus nos abençoe e nos dê toda a sabedoria para confiarmos no Senhor e até mesmo quando tivermos que falarmos com sabedoria e não com a sabedoria humana, com a sabedoria do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, queremos louvar o teu nome pela tua palavra, queremos te agradecer também por esse aprendizado e queremos realmente confiar no Senhor, os nossos amanhãs, nossos planos e tudo que nós ansiamos, almejamos, que nós saibamos esperar das tuas mãos. Das tuas mãos vem a sabedoria, do teu trono vem a sabedoria do alto, aquela sabedoria pura, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, que nós aprendamos a confiar no Senhor e não precisemos cair em tentação de implantar nossos planos quando nós devemos caminhar nos planos do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.